Olá, boa noite. Bem-vindos ao nosso Home Delivery especial de Natal. Vamos juntos louvar a Deus. Vinde sedentos, venham à fonte que flui sem cessar. Bebei da água e sede não mais terás. Vem tu que pecas, recebe a graça. Vem hoje à mesa que Ele satisfaz. E na sua bondade descanso encontrarás. Deus nos amou de tal maneira que entregou seu único Filho. Todo aquele que nele crê viverá para sempre. Traz tuas falhas, todos os vícios, prostrado entrega tudo aos pés da cruz. Jesus espera por ti com seu amor, e grande é o seu amor. Deus nos amou de tal maneira que entregou seu único Filho. Todo aquele que nele crê viverá para sempre. As trevas derrotaste para sempre, e agora eu posso seguir em frente. Deus nos amou, tanto nos amou. Louvai, louvai quem nos abençoou. Louvai, louvai, pois tão grande é o seu amor. Louvai, louvai quem nos abençoou. Louvai, louvai, pois tão grande é o seu amor. Grande é o seu amor. Deus nos amou de tal maneira que entregou seu único Filho. Deus nos amou de tal maneira que entregou seu único Filho. Todo aquele que nele crê viverá para sempre. Nas trevas derrotaste para sempre, e agora eu posso seguir em frente. Deus nos amou, tanto nos amou. Traz tuas falhas, todos os vícios, prostrado entrega tudo aos pés da cruz. Jesus espera por ti com seu amor. Deus, obrigada porque Tu deste tudo. Tu deste o Teu melhor. Tu deste o Teu Filho. Obrigada porque nós hoje somos santificados. Somos chamados Teus filhos, Deus. Obrigada. Amém. Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Sejam abençoados.
Então, boa noite a todos. É uma bênção nós termos o nosso home delivery. Já tivemos um tempo de louvor juntos e agora nós vamos nos debruçar um pouco sobre a palavra de Deus. E antes de começar, deixem-me também agradecer a oportunidade ao pastor Nuno e também agradecer também ao pastor André Simões e toda a equipa que tem feito acontecer o home delivery semana após semana. É realmente uma bênção. E nesta época em que nós vamos estar com este home delivery especial, em que nós vamos também falar um pouco sobre um dos eventos mais marcantes para nós, né? A vinda do nosso Jesus, do nosso Salvador à Terra. Eu hoje gostava que nós lêssemos uma passagem que está em Lucas no capítulo 1, a partir do versículo 26, e eu gostava de vos levar a refletir um pouco sobre a postura que a mãe de Jesus, Maria, ela teve quando recebeu a notícia de que ela viria a ser a mãe de Jesus, ou seja, esta notícia inesperada, e eu gostava que nós tirássemos algumas reflexões deste texto que está em Lucas no capítulo 1, e eu vou ler. Então se quiserem acompanhar aí em casa, ou então basta ouvirem. Versículo 26 diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Versículo 38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então nós vemos aqui, vamos ler até aqui, Maria, ela recebeu uma palavra diretamente do Senhor, uma palavra que chega através de um anjo. Então toda esta situação era uma situação bastante fora do normal. Eu acredito que Maria, ela deve ter estado bastante assoberbada ali naquele momento. E ela recebe esta notícia inesperada. Era algo incrível. Ela viria a dar à luz Jesus, o Filho de Deus, mas era de facto algo totalmente inesperado também para Maria. Ela estava prometida a casamento a José, e esta conversa, este momento mudaria todo o rumo da sua história. Então, naquele momento, a história de Maria, ela viria a tomar um rumo novo, totalmente diferente do que aquilo que ela tinha planeado e pensado. E sabem, muitos de nós vivemos a nossa vida também cheios de certezas, planos, nós temos tudo meio organizado e não tem mal nenhum com isso, né? Isso faz parte da vida. Nós sabemos bem aquilo que queremos ser, fazer, as expectativas que temos. Mas sabem, assim como Maria, todos nós vivemos alguns momentos inesperados, nós vivemos algumas coisas que nós não estávamos a planear, que não estavam dentro dos nossos planos, da nossa ideia daquilo que era suposto acontecer. E hoje eu gostava de deixar esta pergunta como um mote daquilo que eu quero partilhar, que é: como é que nós reagimos ao inesperado? Como é que nós enfrentamos o inesperado? Sabem, será que nós temos estado à altura dos desafios que Deus ele tem trazido à nossa vida? Porque sabem, as nossas reações nestas alturas, elas revelam muito sobre quem nós somos. E Maria, ela esteve à altura daquilo que lhe estava a ser apresentado. E hoje eu gostava que nós refletíssemos um pouco então sobre o que é que isto quer dizer, sobre como é que isto, sobre o que é que realmente esta passagem também nos fala. Então nós vemos que o anjo ele anuncia a chegada do Messias, e era uma notícia extraordinária,
Mas tal como eu disse, era uma notícia que mudava o rumo de Maria. E é interessante que ao longo desta conversa, ela ouve o que o anjo tem a dizer. Ela faz uma questão, mas a resposta final dela, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela diz: cumpra-se em mim. Eis-me aqui, é a resposta dela. E este é o primeiro ponto que eu gostava que nós refletíssemos esta noite, é que momentos inesperados, eles revelam o nosso coração. Os momentos inesperados da vida, eles revelam o nosso coração, revelam aquilo de que nós somos feitos, aquilo que está aqui dentro. Perante esta situação complexa e inesperada, e nós não podemos esquecer o contexto todo desta altura em que uma mulher aparecer grávida sem que o seu casamento tivesse sido consumado, as consequências seriam gravíssimas para a sua vida. Perante um possível adultério, uma suspeição, ela estaria ali em risco, a colocar a sua vida em risco até. Então não era uma situação qualquer, não era uma situação assim tão simples de gerir, mas ainda assim Maria, ela não se debateu. Ela decidiu estar pronta para cumprir o chamado do Senhor. Ela sentiu-se honrada por poder fazer parte da história daquele que viria a mudar o rumo da nossa vida, do mundo. Então ela não pediu sinais ou provas do que ela estava a ouvir, ela nem fugiu, mas ela diz que se cumpra em mim. Cumprir-se em mim. Ao contrário do que muitos de nós quando ouvimos alguma coisa da parte de Deus, a nossa questão é: mas porquê eu? Porquê eu? Porquê não aquela pessoa que estaria mais apta, mais disponível? Porquê a mim? Então este momento inesperado, ele revelou quem era Maria, do que ela era feita. E os momentos inesperados também na nossa vida, eles revelam do que é que nós somos feitos. Sabem, no livro Deus do Absurdo, do nosso pastor Nuno, numa das crónicas, ele fala sobre os micromomentos, que eu acredito que muitos de nós já tivemos a oportunidade de ler este livro. Mas há uma parte que fala destes micromomentos, e os micromomentos são exatamente pequenos momentos decisivos em que nós reagimos conforme os nossos instintos nossos impulsos e os nossos instintos mais básicos, como por exemplo nós estarmos a conduzir e alguém se coloca à nossa frente no trânsito e nós reagimos ali meio à flor da pele. E a verdade é exatamente essa, que na maioria das vezes nós cedemos aos nossos impulsos, ou seja, nós cedemos àquilo que está mais à flor da pele, a fervilhar em nós. E sabem, da mesma forma nós podemos às vezes pensar em algumas outras áreas, em alguns outros confrontos, em alguns momentos inesperados da nossa vida em que há coisas que saltam cá para fora. Por exemplo, no relacionamento do marido e da sua esposa, quando há uma discussão inesperada, no relacionamento de um pai para com um filho. O que é que salta cá para fora nestes micromomentos? O que é que salta cá para fora quando Deus ele traz também algum desafio, ele leva-nos para parte do seu reino e ele traz-nos algum tipo de desafio? Qual é que é a nossa primeira reação a isso? Porque sabem, por vezes o que salta de qualquer encontro com Deus, por vezes o que salta cá para fora é um coração descomprometido. É um coração descomprometido que salta cá para fora. E sabem, isso leva-nos a refletir que muitos de nós, na verdade, nós não estamos dispostos a pagar o preço de um processo necessário para que este Deus que está a nos engravidar de algum plano, de alguma vontade dele, para que esse plano ele possa dar à luz. Nós apenas queremos ver o resultado de algumas coisas, mas nós não estamos disponíveis a viver os processos. E é por isso que muitas vezes quando nós nos damos de cara com algum desafio que Deus traz à nossa vida, a nossa reação por vezes é nós fugirmos, é nós tentarmos ignorar aquilo, é nós tentarmos recusar. Mas sabem, Maria, ela não fez isso. Maria não fugiu. Ela entendeu e ela abraçou o propósito de Deus. Então, os momentos inesperados, eles revelam o que é que está aqui no nosso coração. E este momento inesperado, ele revelou do que Maria era feita. Revelou que ela, de facto, ela estava à altura do desafio. Ela estava à altura do desafio. Então nós temos de entender o que é que tem estado no nosso coração. O que é que tem estado a fervilhar em nós, que quando nós experienciamos alguma coisa que não estávamos à espera, o que é que salta cá para fora? Porque os momentos inesperados, eles revelam o nosso coração.
Então, vamos continuar a ler esta passagem. Nós lemos até ao versículo 38 e eu vou continuar. O 39 diz assim: naqueles dias, levantando-se Maria, ela foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, que entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. Depois o versículo 45 diz: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então vamos ler até aqui. Então Maria, ela foi ter com Isabel, a sua prima, tal como o anjo tinha falado. Isabel, ela estava a viver também algo sobrenatural da parte de Deus. Esta Isabel, que era conhecida como a estéril, aquela que não teria filhos. Ela e Zacarias não teriam filhos. E Deus, ele fez algo extraordinário e o anjo disse: olha, a tua prima, ela está grávida. Então Maria, ela vai ter com Isabel. E eu acredito que, além de ser esta necessidade também de celebrar algo que Isabel estaria a viver, Maria, ela procurou estar perto de Isabel, porque ela sabia que Isabel estava também a viver algo da parte de Deus. Ela aproximou-se, ela foi ter ao encontro de Isabel, provavelmente porque ela sabia que Isabel, ela ia entender a dimensão daquilo que Maria estava a viver. E este leva-me ao segundo ponto que eu gostava de partilhar, é que nos momentos inesperados, rodeia-te das pessoas certas. Nos momentos inesperados da nossa vida, nos desafios de Deus, nos desafios que a própria vida às vezes traz, nós precisamos nos rodear das pessoas certas para nos ajudarem, para compreenderem, para nos encaminharem naquilo que nós estamos a viver. Mas infelizmente alguns de nós, nos momentos em que nós devíamos procurar ajuda, que nós devíamos abrir o nosso coração, onde nós podíamos partilhar alguma coisa desafiante de Deus, para a qual nós precisamos de encorajamento, de direção. Sabe o que muitos de nós fazemos? Nós, em vez de irmos ao encontro de alguém, nós isolamos-nos. E sabem o que é que acontece? Isso vai impedir que Deus, ele possa também agir e falar contigo através de outras pessoas. Porquê? Porque tu estás isolado. Nós não nos rodeamos por vezes das pessoas certas e isso impede que Deus, ele se use dessas pessoas para nos abençoar também. Há tantos casais que vivem isto. Há casais onde há fases complexas e um dos lados quer partilhar, quer pedir ajuda, o outro lado não quer. E acaba por haver... É perdida esta noção de que há pessoas que podem ajudar, há pessoas que podem abençoar e o casal perde a oportunidade de ser cuidado por alguém, exatamente porque se isola, não se rodeia das pessoas certas. Então a importância de nós estarmos rodeados destas pessoas é que não apenas elas se calhar podem nos guiar ou nos relembrar de algumas coisas que não estão bem, mas elas também nos podem encorajar. Nós encontramos encorajamento e não é um encorajamento qualquer, porque veja o que é que aconteceu aqui. Maria, ela chega e Isabel, ela não começa a elogiar Maria, a dizer: ai, estás tão bonita, tão crescida, tão especial. Não, ela não faz isso. Isabel, ela começa a declarar, sabe o quê? Coisas espirituais sobre a vida de Maria. Isabel, ela começa a declarar coisas espirituais sobre aquilo que Deus estava a fazer na vida de Maria. E sabem, se Maria não se tivesse aproximado da pessoa certa, para que tal como o texto diz, foi cheia do Espírito Santo para abençoar, para falar ali à vida de Maria, se ela não tivesse feito isso, provavelmente ela não seria abençoada desta maneira. Eu escrevi que a pessoa certa, ela vai poder ser usada na tua vida da forma certa.
Não uma pessoa qualquer, mas a pessoas certas, as pessoas certas de quem nós nos aproximamos, eles podem ser usados da forma certa, ou seja, usados por Deus para nos abençoar. Então não tem a ver com tu saíres daqui e começares a gritar aos quatro cantos aquilo que tu estás a viver, não, mas de forma intencional, procura abrir o teu coração com as pessoas certas. E sabes quem são as pessoas certas? Se tu não souberes, tu podes pedir a Deus para te guiar. Porque com certeza Ele vai te aproximar de quem te pode abençoar ou cuidar no momento que tu estás a viver. Porque vejam se não é interessante que o anjo, ele quando fala com Maria, ele introduz esta informação acerca da sua prima. Então é uma informação intencional do género, olha, há outra pessoa que também está a viver alguma coisa especial. E da mesma forma Deus, Ele também vai te encaminhar, Ele também te pode direcionar para alguém que te pode ajudar em algum momento que tu estejas a viver, quem sabe agora não, mas talvez daqui a alguns tempos. Então, que em momentos inesperados, ainda assim nós estejamos perto das pessoas certas. E sabem, eu já estou a caminhar para o final, mas é interessante que Maria, nos dois encontros que ela tem, tanto com o anjo como com a sua prima, em momento algum ela está-se a focar nela mesma. Ela não se está a focar nas suas dificuldades. E mesmo depois dela ouvir a sua prima a dizer que ela é bendita entre as mulheres, que como é que ela é digna de receber a visita dela, ainda assim Maria, ela podia muito bem pensar, ok, realmente o meu percurso de vida foi exemplar, exímio, e tinha de culminar aqui, eu ser a mãe do Salvador, porque eu sou incrível. Não, ela não tem essa reação. Ela ouve tudo aquilo que ela está a viver. E sabe o que é que diz no versículo 46? O versículo 46 diz que ela responde: a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. E depois deste versículo 46, eu não vou ler agora, mas ela começa a declamar de uma forma espontânea um louvor a Deus. E isto leva-me ao meu último ponto, é que nos momentos inesperados nós precisamos louvar a Deus. Nos momentos inesperados da vida, nos desafios da vida, louva ao Senhor, engrandece ao Senhor. Maria, tal como eu disse, ela de uma forma espontânea, ela começa a engrandecer, a louvar a Deus. Ou seja, ela tinha coisas para dizer. Ela tinha coisas no seu coração para dizer a Deus. Ela conhecia a palavra, mas ela também tinha coisas dela mesma que ela estava a declarar em gratidão. Então, nesta fase que ela está a viver, a sua resposta é gratidão através do louvor. Então, a gratidão ela pode ser o grande desbloqueador. A gratidão ela pode ser o grande impulsionador do nosso foco espiritual. Em momentos onde nós nos sentimos assoberbados de alguma forma, a gratidão ela pode ser o grande impulsionador do nosso foco espiritual, do nosso olhar espiritual. E sabem, eu não digo isto apenas de uma forma motivacional, mas a verdade é que muitos de nós, quando nós estamos a viver alguma coisa, alguma fase difícil, nós somos meio que tomados por uma amnésia temporária ali. Ou nós estivemos no culto domingo e durante a semana alguma coisa acontece, a gente quase já não se lembra do que é que ouvimos da parte de Deus. E muitos de nós, a nossa reação é pensar, é sempre comigo, eu estava a ver que estava tudo bem. E se as pessoas soubessem o que eu ando a passar, ou soubessem o que é estar na minha pele. Então muitos de nós reagimos assim. Mas nós somos chamados a usar algumas armas como a gratidão para nós alinharmos o nosso foco naquilo que realmente importa. Sabem, não significa que nós temos tudo resolvido, não significa que Maria, por exemplo, não tinha medos, incertezas, com certeza tinha. Mas a gratidão, ela tira força de outras coisas que por vezes elas podem enfraquecer a nossa fé, podem desviar o nosso olhar daquilo que realmente importa. E Maria, ali naquele momento, ela adorou a Deus. Ela adora a Deus. Então nós precisamos de estar cheios de Deus, precisamos estar cheios de Deus para nós lidarmos também com os desafios, ainda que desafios bons, mas que por vezes são difíceis de viver ou de ultrapassar. Aquilo que Maria estava a viver era incrível, mas com certeza era desafiante e trazia medo,
mas porque ela estava cheia de Deus, ela soube reagir, ela soube estar à altura daquilo que lhe estava a ser proposto. E nós precisamos também de nos enchermos de Deus, enchermos da palavra, ouvirmos aquilo que Ele diz sobre nós, sobre Ele, para que as nossas reações nestes momentos, tal como eu disse, elas ao revelarem o nosso coração, revelarem o que é que vai aqui dentro, aquilo que se materializa nas nossas reações seja uma resposta espiritual. E que nós possamos entender que há momentos em que nós precisamos nos aproximar das pessoas certas. E que mesmo que haja alguma coisa que nós não entendemos ou que tem sido difícil de ultrapassar, ainda assim, a gratidão ela é uma arma e nós devemos focar, nós devemos realmente voltar a focar, ainda assim com os nossos medos, voltar a focar o nosso louvor em Deus. Então eu termino deixando novamente esta questão para a nossa reflexão. Qual é que tem sido então a nossa reação? Como é que nós temos reagido aos inesperados, aos momentos inesperados da vida? Sabendo que hoje nós temos connosco o nosso Salvador, e o nosso Salvador ele já veio e Ele deu a sua vida e Ele habita em nós, em todos aqueles que nós que escolhemos ser habitação também do nosso Deus. Então nós, independentemente daquilo que nós estamos a viver, nós temos alguém que está connosco, que é Jesus. Ele continua a ser connosco. Então que esta palavra ela possa te encorajar. Obrigado por teres ouvido. Deus te abençoe. Foi uma bênção o tempo que tivemos juntos. Chegou a hora de nós sermos generosos e deixo-te o desafio de poderes contribuir para a nossa associação Desafios com Esperança. As informações vão estar a passar em rodapé. Sejam generosos. Deus vos abençoe.